Tudo bem, pessoal? Olha, antes de mais nada, vai lá, dá um likezinho pra gente aqui no podcast Blog do Eliomar. Estamos hoje com uma convidada, pois é. Ela é jornalista, professora também. Ela é muito criativa, ela é gente boa, mas eu passo para o André Capiberibe. André, tudo bem, André? Olá, Eliomar, e parabenizar você novamente, vendo os números do blog, superando a casa de 1 milhão de acessos no mês passado, dados oficiais do próprio Google, né? Dos dados do Google. Exatamente, Eliomar, estamos recebendo a jornalista Ana Márcia Diógenes, uma profissional completa, com várias especializações, inclusive mestrado na área de políticas públicas, passou por redação de jornal, pelo jornal O Povo, também por TV, deu sua colaboração no governo do Estado como secretária adjunta do governo do Estado do Ceará, na parte de cultura, uma multiprofissional, Eliomar de Lima. Pois é, E escritora também, escritora lançando livro agora da Bienal, lançou livro na Bienal. Ana Márcia, que eu tenho o prazer de dizer que ela foi minha chefe no jornal O Povo, né, Ana Márcia? É verdade. Aí eu aproveito e pergunto, Ana Márcia, eu conheci a Ana Márcia, jornalista, premiada e tudo. Ana Márcia, como é que é essa experiência, jornalista agora, escritora também? Bem, eu queria só agradecer a vocês dois, tanto a Eliomar como a André. É um prazer estar aqui, né, e nessa audiência enorme, então é muito interessante participar disso tudo. E como jornalista, passando para escritora, eu acho que foi assim, eu sinto como se fosse um patamar de vivência. Eu acho que eu escrevo muito do que eu vivi, né? Por quê? Porque eu tanto trabalhei com a notícia, mas trabalhei com infância e adolescência no Unicef, foram quase 13 anos. Trabalhei com jovens na Rede Cuca, trabalhei com crianças no Unicef e cobrindo no jornal. E eu acho que eu me sentia como se fosse uma devedora, no sentido de contar histórias. Eu sei que não estou contando sempre as histórias como elas existiram, que aí seria o jornalismo, mas eu estou ficcionando em cima de questões que me incomodaram e que, de alguma forma, me sentia impotente, porque a gente não consegue resolver tudo, e quanto mais a gente estuda sobre política pública, mais a gente vê, né, como a gente tem muito a fazer. E eu acho que, na literatura, eu encontrei uma forma de dar vazão a isso, de contar histórias para que, por meio da literatura, as pessoas soubessem que algumas situações existem, como morar nas calçadas, nas ruas, morar abaixo das calçadas, né, as relações abusivas que as mulheres vivem, que, por isso, no caso, né, do último livro que a gente vai conversar, ela acaba matando os seus maridos. Mas, para adolescente e criança, eu procuro fazer de outra forma. Eu procuro fazer para incentivar, para que eles vejam o mundo com um olhar mais aberto, né? A criança eu vou tratar do medo, como substituir o medo pela literatura. No adolescente eu vou tratar da gentileza, sem ser piegas, porque eu acho que a gente está nesse mundo para tentar transformar alguma coisa, né? Ana Márcia, você participou da Bienal Internacional Livro do Ceará, lançou o livro, inclusive, vamos falar um pouquinho desse, mas 9 livros, não é isso, Ana Márcia? Isso. Como é que foi esse primeiro que surgiu, o primeiro? O primeiro é o Juvenil, Desfulepante a Felicitante, uma questão de gentileza. Porque eu queria muito falar de gentileza e eu acho que na adolescência é uma época de tanto conflito, de tantas mudanças, de adaptações, e às vezes eles rejeitam alguns temas que acham que é mais um mimimi, que é aquela coisinha piegas, né? Aí eu me desafiei a escrever para eles com hashtags, tentando fazer a fala deles, né? E contei a história de uma menina que a professora dá um desafio na sala de aula de que cada um descubra o que é que causa mau humor na família. E ela descobre que é o mau humor em relação à segunda-feira. Desde sexta-feira, eles já ficam de mau humor, dizendo que não vão fazer nada, que vão chegar cansados na segunda-feira, né? Que é bem típico. Exato. Né? E aí eu brinquei com essas palavras. O esfulepante é aquilo que é chato, que é ruim, e o felicitante não é a felicidade, é o processo. É a gente saber que as coisas às vezes dão erradas, que às vezes a gente se engancha em alguma coisa no meio do caminho, mas que a gente tem que seguir. Né? Então, foi uma forma que eu encontrei de conversar com os adolescentes. Foi o primeiro. E aí, depois, passei alguns anos sem escrever. Escrevia e guardava, porque ainda estava dando aula na faculdade de jornalismo. E aí, eu voltei com contos. Aí, eu escrevi Pérfuro Matante, que é uma história sobre... É um conto longo sobre violência doméstica. E Reze que Meus Pés Não Apontem para Você, que é outro conto longo, mas na linha do realismo mágico, fantástico, que os pés têm vida própria. Esses dois estão na Amazon e eu também aprendi a costurar livro, porque tem gente que não gosta de ler no e-book. Aí, para quem não gosta, eu tenho uma versão costurada à mão, que eu faço, né, costurada à mão. Aí, depois, já em 2023, eu lancei um de poesia, que é o Rosa dos Ventos. São 80 poemas, são micropoemas que falam dos elementos da natureza.
Meus Mares, Minhas Chamas. Eu acho que eu fui nesse aí. Você foi lá no Passeio Público. Passeio Público, foi bom. 2023. Foi bem legal, junho de 2023. Foi legal, ao ar livre. Ao ar livre, juntou muita gente. Gente que nunca mais tinha se visto, né? Um reencontro É verdade. num ventinho tão gostoso. É verdade. Aí depois eu fiz um tabuleiro de poemas. É um jogo que ele dobra todinho, você guarda, assim, que tem gente que plastifica, que são micropoemas e nas casas, quando você cai em algumas casas, ao invés de pular casas para frente, que geralmente os jogos são assim, eu botei para pular para trás, para ler mais poema. E ganha quem chega por último, porque leu mais poemas, né? Para tirar também essa coisa da briga, do desafio. Em seguida, eu lancei um infantil, que entrou em injeção, saiu o quê? Né? Aí eu aproveitei e lancei um. Eu não sou microempresária, ainda sou só MEI, mas eu lancei uma logomarca, que é Quixaitá, que é um dos nomes de Quixadá em Tupi, que é a cidade que eu nasci. Né? Vim para cá desde criança, mas gosto muito de lá. E aí eu lancei esse infantil, que é um pouco autobiográfico, porque eu tomei muita injeção, tinha muito medo, gritava muito. E meus pais tiveram a ideia de me dar uma coleção que tinha quando eu era criança, que era um livro e um disquinho colorido, daqueles pequenininhos. E, através disso, eu comecei a gostar de ler. Não substituía a dor, né? Mas dava a ideia que vinha, ressignificava o que vinha depois. E aí eu escrevi um pouco sobre isso, mas com outros nomes, outras histórias, lancei. E eu tinha lançado um em 2023 para concorrer a um prêmio Kindle, que tinha que ser e-book, e foi relançado em 2024, que é O Buraco de Dentro. Que esse é um romance, foi a minha primeira ficção mesmo, que fala sobre a história de uma família que mora nas ruas e que tem que se esconder abaixo das calçadas para poder tentar sobreviver. E é fruto, né, como o André falou, quando eu trabalhei na Secretaria da Cultura, a secretaria era ali onde é o Cine Teatro depois passou a ser o Cine Teatro São Luís. E eu ficava observando, às vezes, da janela, quando entrava e saía, às vezes uma mulher estava grávida, quando eu chegava no dia seguinte, a mulher tinha parido ali mesmo. E eu comecei a entrevistar, quando eu podia, aquelas pessoas, e depois que eu saí da secretaria também, e ler muitas reportagens sobre isso. Então, ele é todo ficcional, um homem contando a própria história, como a gente diz assim, fluxo de consciência, como se ele estivesse lembrando do que acontece na vida dele. São 8 capítulos de buraco. Buraco da família, buraco da rua, buraco da escola, né? As dificuldades que ele e a família que ele depois constituiu, a mulher dele também era moradora de rua. Eles não existem, mas eles são assim, um resultado das entrevistas e das pesquisas que eu fiz por cerca assim, de uns 9 anos. Por último, esses aí. Esse aqui. É, mas pode falar. E tá lindo, né? Inclusive com aranhazinha aqui no marca-página, né? No marca-texto. Isso, esse é o novíssimo que eu lancei agora na Bienal, né? Exato. Caso porque te amo, mato porque me amo. Me amo. Pois é, porque às vezes as mulheres amam tanto que elas esquecem de se amar, né? E nesse amor, às vezes, elas morrem. Esse é o novíssimo também, pelo Quixaitá, né? E foi uma forma que eu encontrei. Essa aí foi uma reportagem que eu vi. Eu tenho uma mentora na área da literatura, que é a Mel Renault, que ela viu uma reportagem. Não me lembro qual foi a TV. É um fato real, não é isso? Partiu de um fato real. Rio Grande do Norte, mas no Rio Grande do Norte. Uma mulher que nasceu a Nazaré. Ela nasceu em Elmo Marinho. E, segundo a polícia, ela teria matado 4 maridos, mas pode ter sido mais. Aí eu ficcionei. Eu li a história, assisti as reportagens, vi que em outros países também acontece. E ela é chamada de viúva negra porque essa aranha, depois que ela acasala, o macho morre do esforço. E aí ela come o macho já morto. Ela não mata, ela come o esqueleto dele. Né? Então, as mulheres que matam seus maridos são chamadas de viúvas negras. E, no caso, a Nazaré foi chamada de viúva negra do sertão. Aí eu ficcionei totalmente, não é a história dela, mas parti da história dela. E aí eu conto 6 histórias de crimes, mas em forma de poema. É um poema narrativo que conta uma só história. São 30 poemas ilustrados, foi ilustrado pela Valdir Marte, o design é do Gil de Selle, né? É um produtor do que cearense, como a gente diz, impresso aqui também. E eu achei interessante porque eu estou contando não mais pelo olhar jornalístico, mas pelo olhar literário, né? E eu gostaria muito que outras mulheres que passam por esse tipo de relações abusivas... Claro que a personagem aí, ela também tem depois ela se perde um pouco na história. Por tanto medo, ela acaba matando antes que aconteça alguma coisa. É por isso que eu me amo, Leomar. Né? Ela casa porque gosta de todos eles. E aí o casamento é só assim, subjetivo, é a união, né? E ela mata para continuar viva. Olha só. Ana Márcia, eu moro relativamente próximo ao centro de eventos, onde aconteceu a Bienal, e fiquei muito feliz de ver
a casa cheia, aquele espaço tão amplo, cheio desde o lançamento, com vários ônibus escolares, tanto a prefeitura como o governo do estado, e uma bela atitude, tanto do prefeito Evandro como do governador Eumano, incentivando com vales que os professores adquirissem livro, né? Muito bacana. O card livro. O card livro, de parabenizar as duas gestões. E me causa, não digo, a gente tem que se acostumar às realidades postas, a essa nova realidade, mas essa meninada que não está tão acostumada com o livro de papel, ou que se distancia cada vez mais, enfim. É verdade, André. Mas é bom ver eles adquirindo o livro de papel. Como é que você, como jornalista, que começou no chamado jornalão, né, no Jornal Povo, passou pelo impresso, como é que vê essa transição do impresso? Está aqui o seu livro impresso, mas você também falando na versão digital, que está na Amazon, tudo isso. Como é que é isso para ti? Olha, de início eu rejeitava a versão de e-book, eu como leitora, né? Eu achava muito esquisito. Até quando eu fiz o mestrado, eu fazia tudo para ter versão física dos livros, porque a gente é muito acostumado a riscar. Sentimento de posse. Sentimento de posse, né? De riscar, de marcar, de estar ali na sua mão, qualquer coisa, você vai e volta. Depois, quando eu comprei um aparelhinho para poder ler, né? O Kindle, eu fiquei pensando, como é prático. É muito prático. Né? Aí eu divido. Hoje, quando eu estou de dia, se eu estou em casa, se eu estou com um livro físico, eu vou no livro físico. E eu uso esse outro mais à noite. Porque ele tem uma luzinha própria, você fica sentado ou deitado, não incomoda ninguém, né? E lê. Mas eu penso que, para os adolescentes, é um desafio grande, porque tudo é na tela. E agora, eu não acho a tela o maior pecado do mundo, não. Eu acho que cabe aos pais e cabe aos educadores encontrar o equilíbrio, contribuir para o equilíbrio. Porque, assim, as pessoas... O podcast, como a gente está aqui, o podcast, ele reativou toda essa questão do próprio rádio. É um programa de rádio que você escuta a qualquer momento. Que escuta em qualquer lugar. E a gente ainda tem agora com imagem também. Né? Isso é permitido que onde eu for, se eu tiver com conexão, eu vou estar com o meu celular e vou estar escutando, né? O programa e outros programas. Agora, se a gente passar o dia todo só fazendo isso, é que a gente, às vezes, deixa, né, de lado outras possibilidades, que, entre elas, a leitura do papel. Porque é muito bom, é imprescindível. Talvez no futuro não tenha mais. Por quê? Por conta da natureza, das árvores e do oxigênio. Talvez a gente precise mais das árvores. Mas, por enquanto que a gente ainda tem, eu acho que poderia ser feito um equilíbrio. Um exemplo, muitos pais não dão 40, 50 reais por um livro infantil, mas para ali numa lanchonete, sem dizer assim nenhum nome, não, numa lanchonete, e gasta muito mais do que isso entre um sanduíche, um refrigerante, batata frita, né? Um sorvete, alguma coisa assim. E a comida, claro que a gente precisa, mas ela é efêmera. A literatura não, até porque você pode passar de filho para filho. Eu tenho uma amiga que de vez em quando me compra, e ela diz, não estou com muito dinheiro, não, mas não autografa para mim, não, autografa para fulana de tal. Ela lê, e depois ela dá para fulana de tal. Ela dá para alguma amiga, porque ela diz que nem tem espaço em casa, nem tem dinheiro para ficar. E ela só dá presente livro, que ela já leu. A gente fazia isso no colégio, né? A gente já aproveitava. O livro passar para o irmão que estudava. Farda, livro, né? Tudo. Então, assim, agora, será que os pais fazem isso? Será que os pais se acostumam mesmo, cada um com a sua possibilidade financeira, de levar um filho, se não tem como comprar um livro, mas levar para uma biblioteca, ou da prefeitura, ou do Estado, as bibliotecas comunitárias, que fazem o maior esforço, né? Tem muitas organizações não governamentais que têm suas redes de bibliotecas. Agora, às vezes, os pais querem, mas não fazem um esforço. Né? É muito pai dizer, meu filho não lê. Eu pergunto, você lê? Você leva o filho a um teatro, a um cinema, para que ele queira ver essas questões da cultura? Nem sempre os pais fazem, mas querem que seus filhos façam. Outros dão desde pequenininho um celular, um tablet, é só o que a gente vê em restaurante. Às vezes dá só o celular para escapar, para deixar, né? Ficar ali a criança. Eu sei que eu sou mãe também, eu sei que nem sempre a gente dá conta de tudo. Mas se a gente quer um cidadão mais bem posicionado no mundo, né, que tenha suas próprias ideias, que argumente, que não aceite qualquer coisa que é imposta sem discutir, ele tem que ler. E a leitura traz a gente para qualquer parte do mundo, né? Quantas coisas a gente pode conhecer. Então, eu acho que os pais têm que conferir um pouquinho o que é que os filhos estão vendo na tela, mas tem que incentivar para que eles leiam. Como curiosidade, e eu vi esse dado recentemente, um dado real que me surpreendeu e me fez refletir. A Suécia, um país desenvolvido, aboliu o livro de papel, ou afastou o livro de papel há cerca de 10 anos. Tá bom. E está trazendo novamente o livro de papel. Está voltando. Está voltando. Por quê? Porque eles fizeram alguns testes e notaram que o conhecimento diminuiu, que
Parece que não fixa tanto, O né? QI diminuiu das crianças. É o verdade. velho sentimento de posse, de eu querer mexer naquilo, de eu querer... A criança tem essa mania, você dá um brinquedo para a criança, ela diz, vai quebrar o brinquedo. Não, ela vai tentar refazer aquele brinquedo do jeito que ela quer. Entendeu? Ela quer criar, ela quer recriar o brinquedo. Eu acho que é o livro, como você disse, você pega o livro, você risca, rabisca, você escreve uma lembrança, alguma coisinha. É o sentimento do ser humano. A gente quer uma coisa pra gente. Agora, Então, a Ana falou, Eli, algo fabuloso, o meio termo. Todo dia de manhã, eu vou citar só um jornal, não desmerecendo os outros, mas o Jornal O Povo, que vocês trabalhavam no Jornal O Povo. Todo dia de manhã, cedinho, eu acordo cedo, 5 horas da manhã eu leio o Jornal O Povo. Meu marido também. Leio o Jornal papel. O Povo na versão digital, no tablet, mas no Isso, formato Mas de no papel. Isso, é o PDF. É o PDF. Né? Então, assim, existem muitas formas, o que a gente tem que ler. Né? E outra, eu acho também que a gente não precisa ser preconceituoso, nem precisa, não deve ser preconceituoso, porque a gente diz, não, fulano só lê aqueles livros de romance de banca de revista. Se for uma forma de começar, ótimo. Porque, às vezes, você começa com romance, depois você pode gostar, aquele romance mais água com açúcar, mas, de repente, você depois vai ler e vai gostar de outro livro. O negócio é ler. E cada um tem seu gosto, pessoal. Tem um que vai gostar de filme de guerra, outro vai gostar de fantasia, né? de ficção científica. Aí é o gosto pessoal. Mas esse meio termo é muito bom. Porque, assim, de vez em quando eu compro livro usado. Às vezes não dá para comprar todos os novos, mas tem um livro, às vezes, que é muito caro, antigo. Né? Eu estava atrás de um livro que não existia mais. E aí ele custava um novo R$500. E eu encontrei usado por R$110. Então, assim, Uau. muito significativo, né? E aí eu comprei. E ele veio com algumas marcações. E eu fico imaginando, vendo aquela escrita lá, o que é que aquela pessoa, ao ler, estava pensando, o que é que ela marcou, o que é que chamou mais a atenção para ela. Isso é interessante também, a gente vê o que o outro leu. Quando eu posso, eu gosto do novo, porque eu gosto do cheirinho do livro novo. E se inspira até um novo livro para você. Mas não é. É a marginália, né? Aquilo Exato. que se escreve ao lado é a marginália do Exato, livro. Que é muito interessante. Ana Márcia, me diga uma coisa. Você é jornalista, premiada e tudo, experiente, foi editora no Jornal O Povo. Tem alguma inspiração na literatura para que você ter assumido essa sua postura também de escritora? Não. Eita, agora você me pegou. Eu tinha os autores da época de adolescência, né? Que eu gostava. Tanto gostava daqueles de ficção Eu científica. gostava de ler picante. Gostava, você imagina. Eu gostava assim, daqueles de aventura, do Júlio Verne. Eu gostava daqueles livros. Aí depois, na época de colégio de adolescente, vieram os paradidáticos. Machado de Assis, José Lins do Rego, né? Érico Veríssimo, José Tinha que Vilar. ler o Ateneu, tinha que ler o Seminarista, tinha que ler... Era obrigada. Era obrigado, tinha que ler. Tinha outro que era obrigado, que a gente tinha que ler, que era o Dom Casmurro, né? Era. Aí sabe o que eu fazia? Eu sou assim curiosa, sempre fui curiosa. Então, o colégio passava um vamos supor, de Machado de Assis. Aí o meu pai, lá em casa, a gente demorou muito a ter televisão colorida, demorou a ter carro, mas livro e disco não faltava. O papai tinha uma estante assim enorme, numa sala com livro e outra sala só com LP. Ele tinha 5.000 LPs, meu pai. Poxa. Que maravilha, né? Era. E aí, eu ficava curiosa e ia ver outros livros de Machado de Assis, eu lia vários. Aí, José de Alencar, além da escola, eu ia ler vários. Aí, quando eu comecei com a ideia de ser jornalista, na verdade, eu estudava inglês com a menina no IBEU, a Marta, filha do Blanchard Girão. Né? Grande jornalista. Grande jornalista, uma pessoa humana maravilhosa. Editor do Povo. Foi meu editor. Quando eu entrei, olha a coincidência da vida. Eu não peguei o Blanchard Girão. Tu não pegou, não? Foi pouco tempo, porque tu entrou logo coisa. depois de mim. Foi pouco tempo. Não foi? Foi pouco Aí eu tempo. perguntei à Marta, filha dele, morrendo de vergonha, se ela levaria uns textos meus, poesias e contos, para o Blanchard ler. Né? Eu tinha 17 anos na época. Né? Aí ela levou. Aí coincidiu um dia, a gente estava no ponto de ônibus para ir para casa e o Blanchard passou para levar a Marta, né? E ela, vem, tu conversa com o papai. Eu não vou, não, morri de vergonha. Aí fui. Aí o Blanchard disse, não, você leva jeito. Aí fiz vestibular, na época era vestibular, passei. Quando eu estava no 4º semestre que eu entrei, o Blanchard era o editor. Né? Então, assim, a vida é muito pequena. Já entrei por outra forma. Fadisa, que era professora, disse que tinha uma vaga, convidou algumas pessoas para concorrerem. Eu fui e fiquei. Né? Então, assim, a vida é desse tamanho. E eu gostava muito dos livros do Blanchard, né, que ele escrevia, porque ele era um jornalista escrevendo. Então, assim, para mim, o Blanchard também foi uma referência nesse sentido. E hoje? Como é que você avalia? Hoje eu sou mais eclética ainda.
né? Eu gosto tanto dos russos, dos contos russos, eu adoro os contos russos também, né? Eu gosto dos novos do Itamar Vieira, do Jefferson, eu gosto também. Gosto das mulheres da Andréa Del Fuego, gosto também. Gosto da Aline Bey, gosto das jornalistas que escrevem, como a Vanessa Bárbara, a Eliane Brum. Então, assim, eu sou bem diversa nesse aspecto, porque eu acho que cada um que a gente vai lendo, a gente vai assim... Eu participo de muitos clubes de leitura, participo de um que é com o Marco Severo, que é um autor cearense, e é o Rotas Literárias. Então, todo mês tem um livro diferente. Então, às vezes tem estrangeiro, que o Marco é professor de inglês, às vezes tem brasileiro. E também participo de clubes de contos. Então, eu fico sempre entre um e outro, que eu acho que tem a literatura contemporânea, que ela é muito boa, muito interessante, e tem a dos clássicos, que são também, como diz, impagáveis. É difícil a gente dizer, não vai ler a Lígia Fagundes Telles, né? Rubem Fonseca, eu gosto muito de crônica também, né? E ler, para mim, se eu não ler todo dia, parece que assim, faltou alguma coisa, né? É quase, para mim, como comer, faz parte. Tem saudade do jornalismo? Eu tenho, eu digo assim, acho que eu sou meio doida, mas eu tenho. Tem gente, os jovens hoje, os jornalistas jovens, eu já vi alguns que desistiram por causa de plantão. Rapaz, plantão para mim, eu acho que é como médico, né? Nossa época, a gente dizia logo que a gente ia ser médico, né? Mas Não a diferença é que o médico erra, mata, e a gente mata a reputação. E eu acho que eu não traumatizei meus filhos, né? Meu marido também é jornalista, Miguel Macedo. O mais velho não é o João Miguel, né? Que o Aliomar deu o primeiro calção de banho. Foi, exato. O pequenininho foi visitar. O João é sociólogo, mas gosta muito de escrever. E a Juliana, que é a mais nova, é jornalista, né? Não está atualmente exercendo, que estava se preparando para o doutorado. Mas, então, assim, se traumatizasse, eu acho que a filha não seria, o outro não teria ido para o lado de humanas, né? Que é bem mais difícil você estar na área de humanas. Mas o jornalismo é muito bom, a gente participa fazendo a história ao mesmo tempo, né? Ou a história acontece ao mesmo tempo que a gente está reportando a história. E a gente, obrigatoriamente, tem que estar atualizado, porque as pessoas veem a gente como uma referência. Mesmo eu não estando atuando no jornalismo, muitas pessoas ainda perguntam: o que é que você acha de tal assunto? Que está mais assim na ordem do jornalismo, né? Aí, atualmente, eu escrevo um artigo quinzenal e eu procuro colocar, que é sobre comportamento, eu procuro colocar o máximo de factualidade no artigo, né? Mesclando a questão do jornalismo com esse olhar para o mundo. Porque eu acho que o jornalismo é isso, ele deixa a gente com um olhar curioso para o mundo, que eu acho que é o olhar que eu trago para a literatura. Quando eu vejo um assunto, eu vou pesquisar, eu vou ler os autores que estão escrevendo algo parecido, ou então de uma forma de escrever totalmente diferente, que me surpreenda, para eu querer aprender mais, né? Então, eu fico sempre me desafiando nesse aspecto. E como é que você vê esse desafio de ser jornalista com as fake news? Que, na época da fake news, eu acho muito mais difícil, dificílimo. Porque, assim, hoje, é bom que a comunicação não esteja só nas mãos dos grandes empresários, né? Mais pessoas fazendo comunicação, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não são da área da comunicação, porque você pode ter uma pessoa da área da comunicação que também vai dizer fake news. Mas, como todo mundo, rede social, né? Nas redes sociais, você pode gravar. Eu estou aqui, aproveito de uma cortina preta que tem por aqui, vou dizer que estou aqui de luto por não sei quem. Quem está ouvindo aquilo vai acreditar. Posso dizer o nome de um famoso, né? E a pessoa vai acreditar. Então, é muito difícil, porque as pessoas não leem, não se informam. E eu acho que quem faz um jornalismo sério enfrenta muito mais dificuldades do que há 20 e há 30 anos, porque todo mundo pode se dizer um comunicador. E porque todo mundo se comunica. Mas será que a pessoa tem ética suficiente para estar passando uma notícia verdadeira? Então, eu acho que as pessoas, também para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor de informação, ficou mais difícil saber em quem acredita. Esse é que é o para quem produz e para quem lê, para quem se informa, né? Porque para quem ouve, para quem escuta, também ficou mais difícil. Bem mais difícil. Você tem mestrado em políticas públicas e, dentro dessa experiência em políticas públicas, como foi trabalhar no governo do Estado na pasta da cultura? Um grande desafio, porque assim, a cultura é uma pasta que ela é tão múltipla, que a gente pode dizer que ela é quase assim, infinita no que ela tem que dar conta, né? Porque tem todas as formas de cultura, as tradicionais, né? As atuais, as que são ligadas a alguma religião. Tem muita. A cultura ela é muito abrangente. E trabalha muito com editais. E os editais eles precisam de uma afinação muito grande. E, às vezes, eles engancham em alguma questão burocrática mesmo, do dia a dia, de qualquer governo, né?
Mais do que outras, porque às vezes, vamos supor, uma secretaria que envolve uma grande obra é uma grande licitação, e dentro tem as várias que são terceirizadas. Na cultura, tem o Festival Junino, tem Dia da Criança, Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, né? Tem que ser para todo o Estado, quando é do governo do Estado. Não é fácil, mas é muito bom trabalhar com cultura. Porque também, do mesmo jeito que no jornalismo a gente acompanha a história, eu acho que na cultura a gente vai contribuindo para que tudo que veio dos ancestrais, das culturas tradicionais, dos mestres da cultura, eles possam ter continuidade. E tem um detalhe que é a economia criativa, né, Ana Márcia? Tem a economia criativa também que você tem. Tem gente que tem preconceito com a cultura. Só um show do Safadão, por exemplo, envolve mais de 170 pessoas nos bastidores. E aí as pessoas acham que é caro, aí vão criticar no fim de ano, né, ou de governo, ou de prefeitura, assim, sem necessariamente ligar qualquer nome. Mas está gastando com isso e não gasta, sei lá, em saúde, educação. Mas só que quando um governo faz uma festividade grande dessa, ele está trazendo para todas as outras áreas. Né? Todo mundo na economia vai ganhar, seja na saúde, seja na educação, porque mais dinheiro está entrando na cidade, no estado, né? Como tem mostras no Cariri, né? A Bienal que teve ano passado, ela foi itinerante em outros municípios também, até chegar a Bienal grande, para ir alimentando dessa discussão. Então, assim, quando eu estudei política pública, e veio depois o convite para ir para a Secretaria da Cultura, né? Eu fiquei na dúvida, porque eu já estava começando a pensar em escrever mais. Né? Mas eu disse, eu terminei um mestrado sobre isso, eu quero trabalhar mais nisso. Né? E aí, tanto eu fiquei 2 anos na Secretaria da Cultura, como depois, que é do Governo do Estado, como quando eu trabalhei no CUCA, que eu trabalhei 2 anos, acho que já foi na Cultura foi de 2013, 2014, no CUCA, se eu não me engano, foi de 2016, 2018, que já é da Prefeitura. Foi outra experiência muito grande. Na época eram só os 3 primeiros CUCAs, mas conviver com as comunidades era o Mondubim, Barra do Ceará e Janguruçu. Né? É você ir para a ponta de quem precisa mesmo de atendimento. Né? E eu fazia parte da assessoria institucional, os relacionamentos. Então, eu procurei trazer as universidades para o CUCA, né? Várias instituições que enxergassem aqueles jovens, né? Do jeito que eles precisam ser enxergados. Melhorou mais, não, hoje? O CUCA? Sim. Olha, eu acho o CUCA incrível, sabe? Eu acho um lugar assim, que eu gostei muito de sair, porque eu não estava dando conta de ficar na faculdade, nas consultorias, e no CUCA eu não estava conseguindo dar conta. Eu ficava no CUCA durante o dia, na faculdade à noite. Mas, e ele cresceu, né? Porque depois veio o CUCA Zé Walter, eu acho que o CUCA PC, não sei se já tem mais um outro, que agora eu não me lembro. Mas, como espaço de arte, cultura, esporte para os jovens, é indispensável. Com tanta experiência acumulada, Ana Márcia, e é jovem, Ana Márcia é jovem, não é isso? Sim. Obrigada. Linda, jovem, né? Eu aproveito e pergunto a você, Ana Márcia, você hoje daria um cafezinho gostoso para quem? Se serviria um cafezinho hoje? Em termos de quê? De política? Eu pergunto a você, qualquer... você fica à vontade, você vai servir um cafezinho para quem hoje, o que é que você... Para a gente finalizar nosso papo, tem um cafezinho, né? Bom, né? Olha, eu serviria um cafezinho para a alma dos antigos, das antigas, das mulheres que vieram antes. Né? A Raquel de Queiroz, a Albaniza Sarazade, porque são pessoas que estão vivas. A Maria Luísa Fontinelli, Maria Luísa, a Rosa da Fonseca, porque foram mulheres que, à época delas, cada um no seu estilo, né? A Dízia está viva, a Maria Luísa também, a Rosa e a Dona Albaniza já não estão. Mas, assim... Eu imagino a luta dessas mulheres, porque se até hoje é difícil... Eu me lembro, quando eu era diretora de redação do Povo, chegou um senhor, eu nem me lembro quem era, e disse assim, eu queria falar com o chefe. Aí eu disse assim, pode falar, sou eu. Eu disse, não, o diretor. Eu disse, não, é uma diretora, sou eu, pode falar. Ele disse, acima de você. Eu disse, aqui na redação, ninguém, só eu. Mas acima mesmo de você. Eu disse, o dono. O senhor desce aqui a escada, sobe a outra, né, porque a redação era lá em cima, e vai falar com o doutor Demócrito. Eu sempre chamei o doutor Demócrito, vai lá. Aí deu um pedacinho, veio o Demócrito com esse senhor. Ele, minha filha, ele só chamava a gente assim, né? Meu filho, estava assim a mão. Minha filha, atenda aqui esse senhor que ele quer falar. Eu disse, doutor Demócrito, tudo bem. Eu nem disse assim, ele veio. Não sou de fazer essas coisas, né? Aí atendi esse senhor todo sem jeito. Então, assim, se eu, que sou mais jovem do que elas, né? Ainda mais das que já se foram, ainda passo isso hoje, né? Imagino que elas devem ter passado, né? A luta pelo voto, as mulheres pelo primeiro voto, a luta para as mulheres escreviam com pseudônimos, né? Então, assim, eu dou um cafezinho para essas mulheres e outras aí que eu não devo estar lembrando, né?
Uma escritora como a Lígia Fagundes Telles, que morreu com 100 e poucos anos, imagina o que ela deve ter sofrido para poder, né? Anita Garibaldi, mulheres guerreiras, que cada uma a seu modo. E o cafezinho amargo? Hoje tem gente que gosta, né? Mas um café que você não serviria. Não serviria para o Bolsonaro. Nunca. Por quê? Porque eu acho que foi assim, uma gestão de desserviço para o nosso país, porque eu acho que ele foi atacando muitos direitos que várias categorias foram conseguindo. Ele bateu de frente com as mulheres, ele bateu de frente com as pessoas LGBTQIA+, né, com os direitos humanos, diz aquele pessoal dos direitos humanos, com as pessoas que sofreram na pandemia, que perderam seus parentes. Então, eu não daria pela falta de humanidade que ele teve, né, e falta de gestão. Pois tá aí, né? O papo encerrado, né, o André? E como passou rápido. Lembrando sempre que o último livro da Ana Márcia, Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo, bom conferir, está na Amazon, né, Ana Márcia? Não, esse ainda não está. Esse ainda não está. Mas quem quiser falar comigo sobre algum livro, pode me procurar pelo Instagram. Meu perfil é @Namárcia, sem o primeiro A, Namárcia, que se for aqui em Fortaleza, eu mando deixar. E se for em outro estado, eu mando também deixar pelos correios. Então... Beleza, ok. Então, gente, aquele abraço para vocês e até a próxima, hein? Dá o like.